Oi, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar de calor, tá certo? Vamos falar dos conceitos básicos de calor e apresentar a chamada equação fundamental da calorimetria, tá certo? Antes que eu me esqueça, eu peço a gentileza de que você se inscreva em nosso canal para que você acompanhe novas aulas de física e matemática. Então vamos lá. Bom, o que é esse tal de calor que todo mundo fala, né? Facinho, super bico de entender. Calor é uma energia térmica em trânsito, certo? Essa parte em verde fala que o calor é um tipo de energia relacionado com a temperatura e em trânsito, ou seja, é um calor, é uma energia que flui de um corpo para outro, certo? Para que você tenha o calor fluindo de um corpo para outro, ou seja, em trânsito, é necessário que esses corpos envolvidos na troca de calor tenham temperaturas diferentes, ou seja, um corpo tem que estar mais quente do que outro, certo? Ou mais frio, dependendo de como que você quer abordar isso, tá? Então, alguns pontos importantes aí é a unidade. Se é energia, a unidade do calor tem que ter a energia de Joule, que é no sistema internacional, ou caloria, que é o que você encontra geralmente nos exercícios envolvendo calorimetria, tá bom? Bom, então, ó, se há calor, então há uma transferência de energia de um corpo para outro. Qual que é a condição? Que tenha temperaturas diferentes esses corpos, certo? Cada um tem que ter uma temperatura, ou é mais quente, ou é mais frio. Então tem que acontecer isso para que haja calor. Muito bem. Eu não vou apresentar agora em detalhes os processos de transferência de calor. Porém, existem três, certo? Que nós vamos discutir em aulas separadas. O primeiro é a condução do calor, que envolve meios materiais. O outro é a convecção, que também envolve meios materiais. E o último é chamado de radiação, que pode acontecer no vácuo, tá bom? Então, só para esclarecer, existem maneiras de o calor fluir de um corpo para outro, certo? São essas três maneiras aqui: condução, convecção e radiação. Então, em aulas futuras, nós vamos falar sobre esses três processos em detalhes, tá bom? Para que nós possamos entender como que você promove essa troca de calor entre os corpos e quais são principalmente as aplicações desses três métodos de transferência de calor, tá bom? Vamos continuar. Então, ó, se eu tenho calor, então o calor flui sempre do corpo mais quente para o mais frio. Esse é o chamado processo espontâneo, que acontece naturalmente na natureza, tá certo? Então entenda isso, guarde isso em seu coração. O calor flui sempre do corpo mais quente para o mais frio. Acontece o processo inverso? Sim, mas às custas de trabalho. Você tem que usar energia para que você possa retirar de um corpo que está quente e torná-lo mais frio, tá certo? Então esse é um processo que não acontece espontaneamente na natureza. O natural é do quente para o mais frio, ou seja, o quente esfria e o frio esquenta. Vamos entender isso. O que eu quero dizer com isso? Olha, eu tenho esses dois corpos aí. O corpo da esquerda, vermelho, ele tem uma temperatura A e ele está mais quente, certo? Eu estou falando aqui, ó, que o corpo A possui uma temperatura maior do que o corpo B da direita em azul, tá certo? Esses corpos, tendo temperaturas diferentes, vão apresentar o que? Uma transferência energética via calor, tá certo? Bom, naturalmente, o calor espontaneamente irá do corpo mais quente, que está à esquerda, para o corpo da direita, que está mais frio. Eu estou simbolizando assim essa troca de energia, ou melhor, a quantidade de energia pela letra Q, tá? Que você geralmente encontra na teoria de calorimetria. Muito bem. Quando isso acontece, vai acontecer esse processo até que as temperaturas sejam iguais, ou seja, até que o equilíbrio térmico seja atingido pelos
dois corpos envolvidos nessa transferência de calor, certo? Então, quando que para? Quando ambos os corpos estiverem à mesma temperatura. Aí não tem por que ter calor, porque calor é energia térmica em trânsito, certo? Para que haja calor, deve existir uma diferença de temperatura. O corpo mais quente transmite calor para o corpo mais frio e o mais frio vai aquecendo. Vai chegar um momento que essas temperaturas vão se igualar. Igualou, parou o processo de transferência de calor, tá certo? Então vamos lá. Qual que é a expressão que envolve a quantidade de calor que um corpo recebe ou fornece? É por essa expressão aqui, ó. Q igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. É o famoso que macete, se você quiser decorar isso de uma maneira mais mnemônica, né? M é a massa do corpo, certo? Ou em gramas, geralmente você encontra isso daqui nos problemas, em gramas, ou no sistema internacional, em quilogramas, né? Geralmente em gramas. Os problemas que você encontra no vestibular, no Enem, concursos, ensino médio, em gramas. C é o chamado calor específico, que é o quê? Calorias por grama grau Celsius, que geralmente é a unidade do calor específico nos problemas que você geralmente vê em livros, Enem, vestibular. Se você quiser pensar no Sistema Internacional de Unidades, está aqui, ó, Joule para energia, quilograma para massa e Kelvin para unidade de temperatura, tá bom? O calor específico, ele é específico de substâncias puras, certo? Ou seja, o cobre, o ferro, o silício, o potássio, substâncias que são compostas de átomos individuais, ou melhor dizendo, de um só tipo de material, um só tipo de átomo, apresenta um calor específico, e isso significa que esse calor específico é a energia necessária para que uma grama dessa substância se eleve 1 grau Celsius, tá bom? Essa é a interpretação física do calor específico. Bom, e o ΔT é a variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, certo? A final geralmente está relacionada com a temperatura final de equilíbrio térmico, quando nós estivermos falando do quê? Mais de um corpo, tá? De qualquer maneira, Q igual a mc ΔT é a quantidade de calor ou de energia que um corpo recebe ou fornece, tá? Vamos ver algumas considerações importantes. Primeira coisa, de novo, C é o chamado calor específico. A gente fala isso para substâncias puras, ou seja, que não tem diversos componentes misturados com calores específicos diferentes, certo? Então, se você tem uma mistura, provavelmente o calor específico ele vai variar conforme a temperatura muda, tá? Porque não é uma substância pura. Para substâncias compostas, a gente pode definir uma grandeza física chamada capacidade térmica e relaciona-se assim com a quantidade de calor. Quantidade de calor é igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura. Capacidade térmica, por exemplo, a gente pode usar no contexto de uma garrafa térmica, que é composta de vidro, composta de plástico, composta de uma série de materiais que individualmente apresentariam valores de calor específico bem diferentes, certo? Mas de uma maneira geral, a gente pode falar que a garrafa térmica tem uma capacidade térmica, né? Ou seja, você vai saber que vai ser necessária uma determinada quantidade de energia para que se varie, por exemplo, a temperatura de uma determinada quantidade também. Isso que é capacidade térmica, certo? O quanto de energia que você precisa por variação de temperatura. Você vê que não está envolvida a massa na jogada como o calor específico. Mas, se nós quisermos pensar numa substância pura novamente, nós podemos relacionar a capacidade térmica com o calor específico a partir dessa relação simples aqui. Olha lá. Capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico, tá certo? Mais algumas considerações importantes para que nós possamos finalizar essa parte teórica, tá? Primeiro, se a variação da temperatura é maior que zero, ou seja,
a temperatura aumenta, o corpo recebe calor, ou seja, ele aquece. Se a variação de temperatura é menor do que zero, significa então que a temperatura diminuiu, ele esfria, o corpo está perdendo calor, está indo para outro lugar, tá? E a troca de calor entre diferentes corpos vai acontecer até o momento que atinge-se o equilíbrio térmico, ou seja, as temperaturas de ambos os corpos ou de todos os corpos envolvidos nessa troca de calor apresentem a mesma temperatura, tá certo? Então você vai ter troca de calor até que a temperatura se iguale para todo mundo, tá certo? Bom, essa foi a apresentação da aula de teoria sobre calor, aula básica com os conceitos principais. Fica ligado na próxima aula que nós vamos apresentar 4 exemplos bacanas de aplicação dessa teoria, para que você possa fazer os seus exercícios e estudar para o vestibular, para suas provas, tá bom? Então fica ligado, não deixe de se inscrever e se você curtiu, achou essa aula útil, por favor, dá um cliquinho no joinha. Valeu!